Pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Qual foi o pecado que Eva realmente cometeu no Éden? Ao contrário da papinha de criança que costuma ser ensinada no sistema religioso, não foi uma cobrinha falante, um animal literal que teria enganado Eva e induzido Eva a comer uma maçã, e que essa maçã teria o efeito de contaminar completamente Eva e posteriormente contaminar Adão e toda a humanidade. Eva consumiu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E árvores no campo espiritual, como era o caso do Jardim do Éden, são pontos específicos de energia, e não árvore como nós conhecemos nessa dimensão que hoje nós estamos. As árvores do nosso mundo apenas apontam para como é a árvore no campo espiritual. Só que é diferente. Tudo no mundo espiritual é a base de energia, frequência e vibração. E o interessante é que a palavra conhecimento, nesse contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no original, é da'at, e da'at deriva de outra palavra hebraica, que é yada. E yada é o verbo conhecer no hebraico. E o curioso é que o verbo conhecer no hebraico, várias vezes na Bíblia, aludem a relações íntimas, como no contexto de Gênesis 4:1, onde fala que Adão se deitou com a sua mulher, e ali a palavra original utilizada é yada, pois no hebraico são utilizados vários eufemismos para indicar as relações íntimas. Então, notando o significado das palavras no original desses contextos, dá para se perceber que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava completamente ligado à parte de reprodução, a parte de relações íntimas. E esse fruto era uma energia tão forte dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de alterar completamente o sentido de quem consumia esse fruto. E quem não estava preparado o suficiente para consumir dessa energia, a pessoa simplesmente se corromperia. Era necessário um certo amadurecimento para consumir desse fruto, o que não era o caso de Adão e Eva. Por isso que o Criador proibiu que eles consumissem desse fruto. Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, ela também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. E a prova de que o contexto realmente indica isso é que em Gênesis 3:7, quando fala que Adão e Eva conheceram que estavam nus, a palavra original que é traduzida como conheceram é yada, a mesma palavra que algumas passagens da Bíblia aludem a relações, como o caso de Gênesis 4:1. É por isso que após o pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha e cobriram suas partes íntimas. Antes eles não tinham vergonha, mas após o pecado eles cobriram suas partes íntimas. Se o pecado não teve nada a ver com essa área, como é pregado no sistema religioso, então por que eles cobririam logo as partes íntimas, se em tese não tem nada a ver? Por que as punições de Eva foram exatamente direcionadas a essa área? Eva foi punida a sofrer dores de parto. Eva tinha em seu ventre duas sementes, duas linhagens, e Eva foi considerada a mãe de todos os viventes, e o desejo de Eva seria para Adão. Todas essas punições de Eva indicam que o pecado foi exatamente nessa área, de relações, de reprodução. Se o pecado foi só a desobediência, como é pregado no sistema religioso, então isso seria dizer que essas sentenças que o Criador deu para Eva e também para Adão são aleatórias e não possuem sentido nenhum, e que todos os elementos citados nesse contexto de Gênesis 3 são apenas abstratos, aleatórios, e não possuem um significado literal, só que o Criador... Bom, pessoal, não vou deixar o vídeo todo porque ele é um pouco extenso, mas a primeira coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que esse vídeo não tem intuito nenhum de atacar outra pessoa, não estou aqui expondo ninguém. Aqui, este rapaz já se expôs, já falou isso na internet, então eu vou apenas trazer um esclarecimento sobre o que ele afirma aqui, como vocês puderam ver no vídeo. Ele afirma que Eva teve relações sexuais com o diabo, no caso aqui a serpente. Ele cita aqui algumas coisas mais que nem é preciso refutar porque é muito fora do contexto bíblico. Inclusive algumas expressões que ele usa aqui, que é do hebraico, você consegue ver aqui nos prints do vídeo que aparece que ele está usando a Bíblia Strongs, que eu particularmente conheço. Já ninguém mais usa esta Bíblia Strongs porque muita coisa que não tem nada a ver com o original, não tem nada a ver com o hebraico. E eu vou ajudar você com 3 pontos muito importantes. Como disse, não é preciso falar de
todos os detalhes aqui, porque tem coisa que é questão de coerência, não, acho que nem há necessidade da gente rebater, não há necessidade disso. Mas antes de eu falar desses 3 pontos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você está chegando agora e gosta de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo e estar sempre aqui com a gente, fazendo parte desta comunidade de aprendizado, tá certo? O primeiro ponto muito importante que eu preciso esclarecer para vocês, que é extremamente bíblico, é a questão da relação sexual. Muita gente acredita que a relação sexual entre Adão e Eva só aconteceu depois da queda, depois do pecado. E isso não é verdade. Quando Deus cria Adão e posteriormente cria Eva, Deus diz a Adão para que eles viessem a se multiplicar na face da terra. E quem quiser um vídeo sobre os filhos de Adão e Eva antes do pecado, antes da queda, deixa aqui nos comentários que eu vou aqui com todo carinho fazer um vídeo para vocês. Inclusive você vai entender onde é que Caim encontrou uma mulher para se casar. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e vai se unir à mulher e vai se tornar uma só carne, aqui está falando da relação sexual. A relação sexual entre marido e mulher não é pecado diante dos olhos de Deus. O ato da sexualidade só é pecado quando é fora do conjugal, é fora do casamento. Então não tem sentido nenhum, não tem coerência bíblica afirmar que a relação sexual aconteceu só depois do pecado, como se fosse aqui um ato pecaminoso entre Adão e Eva. Isso não é bíblico, não foi assim que aconteceu. O segundo ponto muito importante aqui é sobre a narrativa desse rapaz, é quando ele fala sobre o verbo conhecer, que no hebraico significa relação sexual. Se fosse assim, nós temos textos bíblicos também que falam sobre conhecer a Deus ou sobre Deus conhecer o homem. Então, se toda vez que a Bíblia fala sobre o verbo conhecer, que no hebraico tem a ver com relação sexual, então a gente estaria aqui afirmando de uma forma absurda e de uma forma totalmente apelativa, mal interpretada, que haveria aqui relação sexual entre Deus e o homem. Ou seja, eu não posso pegar o sentido de uma palavra que tem ali vários significados, que tem ali 20 palavras, que traz ali a simbologia daquela palavra, e eu pegar uma palavra, um significado e usar aqui forçando o texto para querer afirmar que Eva teve relação sexual com o diabo. E o texto bíblico é muito claro. O sentido aqui, comer do fruto, no hebraico significa comer mesmo, mastigar. E a Bíblia diz em Gênesis 3 que ela tomou do fruto e comeu. Outro ponto que está sendo muito mal interpretado aqui é a questão da punição da mulher, quando ele afirma que a punição da mulher foi na área sexual. E se baseando nessa conclusão, ele quer dizer que naquilo que a pessoa erra, a pessoa vai ser punida. Mas quando a gente lê o texto como ele de fato é, mesmo que você consulte o hebraico, a punição de Eva aqui não foi na área sexual, a punição de Eva foi na área de maternidade. Foi na questão de gerar filhos, não tem nada a ver com relação sexual. E a punição de Adão foi totalmente diferente de Eva. Enquanto Eva foi punida na área de maternidade, Adão foi punido na área de trabalho. Como se fosse Deus dizendo, Adão, a partir de hoje você vai ter que suar, vai ter que trabalhar para comer. Ou seja, aqui Adão perdeu o princípio da provisão, perdeu o Senhor Deus como provisão. Se eu usar tal afirmação que a pessoa é punida na área que pecou, então podemos dizer aqui que o pecado de Adão tem a ver com trabalho. E é claro que isso fica totalmente sem sentido e cai por terra a ideia que Eva foi punida na área sexual porque ela teve relação sexual com a serpente. E antes de eu falar do terceiro ponto de esclarecimento aqui sobre essa história, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, porque se você fizer isso, você vai ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas, e mais pessoas certamente não vão ser enganadas com um tipo de vídeo, com um tipo de interpretação bíblica que chega ao ponto de afirmar que Eva teve relação sexual com a serpente. E o terceiro ponto tem a ver com o sentido do pecado. O pecado é muito diferente da queda. Quando você faz a leitura do Gênesis capítulo 3, você entende que Eva, antes de dialogar com a serpente, ela já estava caída. E a queda de Eva não foi relação sexual com a serpente. A queda de Eva é quando Eva passa a tomar as próprias decisões, que é contrária à decisão de Deus. Todo ser humano que toma a própria decisão contrário à decisão de Deus, essa pessoa imediatamente vai cair. E o pecado é consequência da queda. Lembra que eu falei que Adão perdeu o Senhor como provedor? É exatamente isso. Quando nós temos Deus como um Senhor absoluto, um Deus que
toma as decisões por nós, um Senhor Deus que é consultado nas decisões, o Senhor Deus estende a mão e é o provedor. Mas a partir do momento que eu começo a tomar as próprias decisões, não consulto ao Senhor Deus, eu perco o Senhor Deus como provedor e o pecado vai ser só a consequência da minha queda. Eu vou concluir esse vídeo agora deixando uma reflexão para as nossas vidas. Ali naquele jardim, Deus plantou muitas árvores boas. A Bíblia diz que haviam árvores de todos os tipos de frutos e que eram belas e agradáveis. Mas a antiga serpente, que é o diabo, que esteve presente no jardim, conseguiu fazer Eva e Adão focar somente na árvore que não podia, somente no fruto que era proibido, somente naquilo que iria trazer morte espiritual para eles. E essa continua sendo a estratégia do diabo, fazer com que a gente rejeite, desvalorize tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é maravilhoso que Deus preparou para nós, as promessas, o propósito dele para as nossas vidas, tudo aquilo que ele reservou de bom para nós, para que a gente venha estar focado só naquilo que não pode, só naquilo que é proibido, só naquilo que vai nos derrubar e vai nos matar e vai nos afastar de Deus, que vai fazer a gente sentir vergonha de Deus, que nós venhamos refletir, que a gente venha tomar cuidado com as estratégias do inimigo, que a gente venha valorizar tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer acompanhar mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e também ativar o sininho das notificações. E por favor, comente aqui o que você achou dessa opinião e o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.